O que é hepatite? Hepatite, então, é quando eu tenho uma inflamação no fígado. Essa inflamação do fígado, ela pode ser uma aguda, que a principal causa de uma hepatite aguda são as infecções, ou ela pode ser crônica, que é aquele paciente que tem uma doença do fígado crônica. E hepatite, tudo aqui que é it é de inflamação, então esse fígado fica inflamado. E ele pode ficar tão inflamado que ele perde a função do fígado. Então perde a sua função, que tem a ver com a parte da coagulação, tem a ver com a parte das proteínas, da albumina. E quando eu perco a função do fígado, eu vou precisar de um novo fígado. Né? Então, assim, quando a gente pensa em hepatite aguda, então a principal causa mundial é hepatite A, que é uma doença infecto-contagiosa, de infecção fecal oral, que a gente diz, né? E que eu tenho vacina. Então, eu tenho como ter uma prevenção dessa hepatite e logo da principal causa de transplante hepático infantil, que seria, pensando em hepatite aguda, né? Infecciosa, hepatite fulminante. Então, voltando para as agudas, o que a gente vai sempre pensar nas hepatites, quando a gente investiga, né? A gente vai investigar as causas de infecção comuns da infância, que assim como eu posso ter uma inflamação de garganta, uma inflamação do ouvido, eu posso ter uma inflamação do fígado. Né? Então, isso que é hepatite, uma inflamação do fígado agudo ou crônico. Entendi. Né? Então, o que a gente tem, assim, daí pensando da parte crônica? A gente vai ter as doenças que às vezes vêm, que a criança nasce com ela, algum, né, defeito ou uma alteração congênita. Às vezes algumas infecções, como por exemplo da hepatite B, que eu também tenho vacina, que eu posso fazer um quadro de infecção barra inflamação do fígado que vira uma hepatite crônica. Hepatite C é uma outra causa, essa a gente não tem vacina ainda. Então, são outras causas dessa inflamação crônica. Outra causa que também está muito na moda é uma inflamação do fígado causada por acúmulo de gordura no fígado, que a principal causa é obesidade, que eu tenho cada vez mais frequente na criança. Então, na verdade, quando a gente pensa em fígado, a gente precisa proteger esse fígado de várias maneiras. Então, com hábitos de vida saudável, com cuidado com medicamentos também. Então, uma outra causa de hepatite medicamentosa. Então, eu posso fazer um quadro agudo de uma inflamação do fígado por um excesso de alguma medicação e até excesso de chás, por exemplo. Então, essas garrafadas, assim, que hoje em dia a gente não vê tanto, né? Acho que, mas às vezes em cidades mais pequenas tem esse costume de misturar vários chás. Tem alguns chás que são hepatotóxicos, tem algumas medicações que, em exagero, elas podem fazer um dano importante no fígado, como, por exemplo, o paracetamol, que é uma medicação de uso corriqueiro na infância. Olha só. A dose para intoxicação por paracetamol ela é muito alta. Então é raro, mas eventualmente eu posso ter um acidente, posso ter um pequenininho que vai lá. Então, assim, o que a gente tira? Quando eu penso em proteção do fígado, então a gente vai se prevenir vacinando, prevenir através de higiene, né? Então a gente sabe que o simples ato de lavagem das mãos, eu tenho uma chance enorme de não ter quadro infeccioso relacionado. Eu tenho a possibilidade de prevenção de dano guardando medicação, evitando acidente. Então é um contexto todo e que a gente tem que estar sempre atento, cuidando os pequenos para evitar as causas que são evitáveis. Nossa, quanto